Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje é nosso segundo dia de webinars com a Clínica Generar. Estou muito feliz. A gente está só aguardando um pouquinho mais, porque a doutora Isabela teve um probleminha técnico que a gente está resolvendo, tá bom? Ela não está conseguindo escutar, então a gente vai conversando um pouquinho para saber se está todo mundo já à vontade e também porque a gente está aceitando, né, as famílias agora. O pessoal está aqui do nosso suporte técnico está dando um auxílio, estão dando ok para vocês. Marta, beijo. Elina, beijo. Já vi aqui umas carinhas conhecidas. Estou muito emocionada hoje, porque hoje é a primeira clínica, né? A gente começou gerando muito amor terça-feira com as psicólogas da nossa plataforma e a gente não podia fazer diferente, né, pessoal? Porque falarmos de recepção de gametas e não falarmos do lado emocional não existe, né? Então, por isso que eu comecei terça-feira com as psicólogas. E hoje é a primeira clínica, né, da primeira fase do Gerando Amor, e eu vou situar vocês. A Generar está aqui em Porto Alegre, tá bom? É onde eu moro também. Nós estamos com o corpo médico, o corpo clínico da Generar, aqui conosco, tentando a doutora Isabela Piva Furmeister entrar. Doutora Helena Corleta está aqui conosco. E também temos a Ana Paula Kussler, que é a embriologista da clínica, né? Então, a gente vai ter um webinar muito enriquecedor, porque nós temos duas fertileutas e uma embriologista. E eu costumo falar que, na minha época de tentante, famílias, os embriologistas tinham um papel meio, não digo assim, coadjuvante, tá, Ana? Mas eu não tinha acesso a vocês. E isso não faz muito tempo. Então, coisa boa que as famílias que estão aqui nos escutando hoje, elas possuem essa possibilidade real de falar com vocês. Porque a gente tem muitas dúvidas quando a gente fala em embriões, né? Muitas dúvidas. Acho que a doutora Isabela conseguiu. Sim, Ê! acho que sim. Uhul! Coisa boa! Eu estava apresentando vocês, essa aqui é a doutora Isabela Piva Oi, Furmeister. tudo bem? Prazer, Isabela. Joia? Eu estava conversando, então, que quando a gente vive a infertilidade, a gente tem muitas dúvidas, muitos medos e muitas inseguranças. E uma delas, uma parte muito importante, é quando a gente fala de embrião, né? A gente não entende nada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho com uma embriologista. E eu acho isso muito maravilhoso, porque na minha época eu só recebia ligação às 7 da manhã, dizendo quantos que se desenvolveram e quantos que não chegaram até ali, né? E eu ficava meio sem entender, assim. Então, o privilégio é enorme, assim, de a gente conseguir falar com alguém e nos mostrar o passo a passo da nossa jornada do paciente. Eu acho isso fantástico, né? Muito diferente da minha época aí, que não faz muitos anos, né? Porque a minha jornada foi de 2015 a 2018, 14 a 18. Então, ao mesmo tempo que faz tempo, não faz, né? Então, vamos começar o nosso webinar, gurias, guris, todo mundo. Nós temos vários perfis de famílias aqui, doutoras. Nós temos famílias que estão começando, tá, a se familiarizar com esse universo de recepção de gametas e embriões e genética, e temos alguns casos que já estão mais há um tempo maior na jornada. Mas 70% estão começando essa jornada agora conosco, e por isso viraram membros. Então, nós temos aí, só não temos um perfil de paciente, que é papai solo, tá? Mas o resto, assim, todos as outras indicações para recebimento de um gameta nós temos aqui, o que eu acho muito legal, esse mix, né? Para a gente entender melhor. Então, assim, o que eu vou trazer hoje para vocês, famílias tentantes? A gente sabe, né, que nessa nossa jornada a gente precisa de muitos fatores para que tudo dê certo, certo? A gente precisa entender todo um processo de modo geral, né, para depois chegarmos na recepção do gameta. Então, o que a gente vai trazer hoje? O que é
essa recepção de gametas. O que é uma ovorecepção, por exemplo? Tem muita gente que sabe, outras pessoas não sabem para quem que ela é indicada, né? Vamos falar um pouquinho dos tipos de doação, de ovo-doação no Brasil. Que existem várias maneiras para a gente fazer uma ovorecepção aqui no Brasil, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho no detalhe quanto a isso, de uma maneira breve, tá? Porque é aquilo que eu falo sempre, né? O papel do embrião, ele é muito importante, né? Agora, a gente depende de um óvulo e de um espermatozoide para que haja essa fertilização, essa junção, para que haja o desenvolvimento, né, a multiplicação das células, para que um novo ser consiga vir até nós. Então, é um processo. Então, vamos entender um pouco esse processo, né? E lembrando, pessoal, que todos os webinários, eles não têm relação um com o outro. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar um pouquinho de óvulo, um pouquinho de sêmen e um pouquinho de embrião, tá? No de terça que vem, são outros temas dentro desses 3 personagens, tá? Então, se vocês perderem, por exemplo, hoje, não quer dizer que vocês não vão entender na semana que vem. Vocês só vão assistir no final de cada mês os que vocês perderam. Mas um é independente do outro. Eu fiz questão de fazer isso para que, justamente, se vocês perderem algum, vocês não fiquem perdidos, tá bom? Eu acho que é importante isso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o que é uma recepção de gametas, seja de óvulos, seja de sêmen e seja de embriões. Eu gostaria que a doutora Helena começasse. Ó, falei assim, teu nome, Helena, veio na minha cabeça, tá bom? E te apresento um pouquinho também, né, doutora? E aí a gente pode começar e depois a gente parte para a doutora Isabela, e a gente fala um pouquinho sobre as indicações, que são muitas das indicações. Vocês aqui, famílias, devem ter, no mínimo, 3 ou 4 tipos de perfis que foram indicados para uma recepção de um gameta. O meu, na minha época, meu diagnóstico era idade, fator idade. Eu tinha 43 anos, tá? E qualidade dos óvulos e quantidade não tem a ver. A gente quer desbravar um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu tive 7 embriões blastocistos, eu também tive, mas eu não consegui gerar o meu filho com os meus óvulos, né? Porque eles não estavam cromossomicamente mais aptos para anidação, para essa implantação. Então, tem muitos casos aqui que a gente vai desbravar sobre as indicações, para quem que são indicados esses tratamentos, para a gente entender um pouquinho melhor todo esse cenário, tá bom? Doutora Helena, muito bem-vinda, a palavra é tua. Você tem que abrir o áudio. Ué, não. Agora você tirou o áudio. Agora, Alô? agora Deu? deu. Agora deu. Bom, muito prazer estar aqui conversando com várias famílias, vários tipos de família, né? Muito legal. Então, vou me apresentar. O meu nome é Helena Corleta, eu sou professora de medicina na URGS e trabalho com reprodução há muito tempo. E é realmente, para nós que trabalhamos, uma satisfação muito grande conseguir ajudar pessoas a formar família. Eu acho bem legal esse tipo de apresentação, quero que vocês me interrompam se tiver perguntas, né, do que eu estou falando aqui, para eu não descambar e sair falando coisas que talvez não interessem vocês, que o mais interessante é vocês esclarecer as dúvidas, porque a dúvida de um, frequentemente, é a dúvida do outro, né? E não existe pergunta boba, né? Bobo é não perguntar, né? E isso eu acho que é uma característica extremamente importante na infertilidade, tá? Talvez a coisa que mais me choque quando eu atendo famílias com infertilidade é, às vezes, pessoas que já fizeram N tratamentos e não estão entendendo ainda o que estão fazendo, tá? Então, esse tipo de orientação e empoderar vocês para vocês perguntarem, vocês têm que perguntar para o médico, vocês têm que saber o que estão fazendo. Isso é, assim, para mim é fundamental.
tá? É fundamental para o paciente, é fundamental para o médico. Porque no momento que algum desses tipos de tratamento dá errado, não é só vocês que ficam tristes, a gente também fica. E é uma forma de compartilhar isso com vocês. Então, se a minha expectativa está acima do normal, porque eu não entendi o tipo de tratamento, isso é muito triste, às vezes dá conflito entre o médico e o paciente, que é a pior coisa que pode acontecer, tá? Nós estamos juntos nesse embate aí, tá? Nós queremos dar, os médicos querem dar um filho para as famílias, né? E as famílias querem ter um filho. Então, é muito importante a gente estar na mesma página, a gente falar a mesma coisa, o médico conseguir que vocês entendam o nosso pensamento e por que a gente faz as coisas. Especificamente, a Karina perguntou, já nem me lembro o que ela perguntou, para eu falar sobre o quê? Sobre... Eu quero que as famílias entendam o que é uma recepção de gameta. Tá, beleza. Tá? O que é uma ovorecepção, para quem é indicado. Tá, ótimo. Começar do comecinho ali, entendeu? Tá, beleza. Então, assim, para começar, gameta são 2, tá? É ou espermatozoide ou óvulo, tá? Embrião é outra coisa, já é quando os dois estão unidos, tá? Outro, né? Isso. Então, quando a gente fala em recepção de óvulos, são basicamente para pessoas ou que não produzem óvulos, ou que os óvulos estão mais velhos, ou que tentaram engravidar e não conseguiram. Às vezes não se sabe a resposta por que não conseguiram, tá? Mas hoje a causa mais comum de ovo doação é as pessoas de ovo recepção, de precisar receber óvulo, são as mulheres que deixaram por vários motivos passar o tempo e quando se dão conta, já estão com 40 e poucos anos e a qualidade desses óvulos, a quantidade, deixa a desejar para fazer procedimentos de reprodução. Então, a gente vai em busca de óvulos, tá? Óvulos, no Brasil, existem basicamente dois tipos de formas de conseguir óvulos. A primeira é recorrer a bancos de óvulos. E a segunda, que é mais realizada no Brasil, é a doação compartilhada, onde as próprias clínicas têm pacientes jovens, pela legislação, elas têm que obrigatoriamente ter menos de 37 anos e terem um número legal de óvulos para serem doadoras, tá? Esse número legal varia de clínica para clínica e da idade da paciente, né? Nós, a princípio, nunca fazemos doação com menos de 4 óvulos, tá? Por quê? Porque ao final dessa conta de 4 óvulos maduros, depois em algum momento a gente pode falar, a conta é que a gente vai ter entre 30% e 50% de blastocistos para dar uma chance real para os pacientes se engravidarem. Então, com menos de 4 óvulos, raramente a gente faz procedimento de ovodoação. Tá? E também... Olha, mas eu vou te interromper, porque eu acho importante uma pergunta aqui, ó. Muitas das famílias me procuram exatamente por causa que a gente não entende muito o funil, tá? O funil. Por exemplo, eu tenho ali X número de folículos, eles viraram, né? Eu reagi bem à medicação, mas no compartilhamento, eu queria que vocês explicassem, por exemplo, é metade, né? Mas e se tem menos, se só tem 4, é 2 e 2 aí? Para cada um. Quando a gente obtém apenas 2 óvulos numa doação compartilhada, ou apenas 4, teoricamente seriam 2 e 2, tá? Na nossa clínica, a gente não faz. Por quê? Porque é diminuir a chance dos dois. Nem a doadora, nem a receptora vão ter uma chance legal de gravidez. Por causa deste funil, né? Porque o que a gente tem que entender vamos dizer assim, se eu tenho 10 óvulos bons, no momento que eu fertilizo, a taxa de fertilização normal é em torno de 80% a 100%. Então, desses 10 óvulos, digamos que 8 fertilizem.
Então, eu vou ter 8 zigotos, ou pré-embriões, ou embriões, como a gente diz normalmente, porque ele já está fecundado, tá? Aí, o que a gente faz? A gente guarda esses 8 embriões na estufa e eles vão se dividir, tá? Algumas clínicas dão uma olhadinha neles no 3º dia, outros que têm o time-lapse olham toda hora, mas esse desenvolvimento embrionário, cada embrião tem a sua característica. O que se espera? Se a gente levar blastocisto até o 5º dia, que é o embrião bom de transferir, o que acontece? Se eu sair de 8 óvulos, de 30% a 40% vão virar blastocisto. Os outros se perdem no caminho. Então, vocês imaginem, eu saí de 10 óvulos, a minha expectativa, depois de 8 fertilizados, é que eu vou ter 3 embriões bons. Tem que dividir, né? Isso é o normal. Isso é outra coisa que não deve deixar as mulheres frustradas. Elas não podem pensar que elas têm 8 óvulos maduros e vão ter 8 blastocistos. Não. O normal é de ter 3 a 4 blastocistos. Tem algumas que têm 5? Sim, mas estão no extremo bom da curva. E as outras vão ter menos blastocistos. Então, assim, esse é o funil que a Karina fala, né? E por isso que não adianta eu fazer uma ovo doação com 1, 2 óvulos. Né? Por quê? Porque eu vou ter pouca chance de oferecer uma taxa de gravidez aceitável para vocês se submeterem a todo esse procedimento, etc., e depois correr uma chance pequena de gestação, né? Então, isso é Por muito... isso, gurias e gurias, por isso, quando a gente vai tomar a decisão de ir para uma ovodoação, a gente está abrindo mão do nosso DNA, mas também estamos ganhando óvulos saudáveis de jovens anônimas, né? Porque eu acho que é importante a gente falar que aqui no Brasil vai ter um webinar falando sobre a nova resolução, item por item, né? Não é o de hoje, mas é o da semana que vem, na quinta. Então, acho que é importante a gente deixar bem claro aqui que a gente está largando o nosso DNA, né? Mas acontece que a gente está aumentando as chances de gerar o nosso filho com óvulos jovens e saudáveis, porque com os nossos talvez a gente não consiga mais, porque a nossa infertilidade despenca depois dos 40 anos. E aí entra aquela coisa que eu estava falando no começo, da qualidade versus quantidade. Eu, para vocês terem uma ideia, eu tinha 4 blastocistos, botei os 4 na minha época, tá? Com 41 anos, eu botei 4 blastocistos, não eram biopsiados, tá? Eu não sabia se eles eram euploides ou não. Só que depois a gente vai falar o que é euploide e aneuploides, né? Porque a gente não pode soltar todos os termos achando que todos vocês vão saber todos os termos. Tem muita gente chegando nesse universo. Mas então, assim, eu coloquei na primeira tentativa com 41 anos 4 e na segunda tentativa com 42 anos 3. Isto é, eu botei 7, tá? E nenhuma deu, né? Na época eu fiquei arrasada. Hoje eu entendo, né, algumas coisas bastante, mas na época eu fui desavisada, entrei de paraquedas nesse universo todo, não tinha com quem falar, o meu médico me explicava, mas eu não era o suficiente. Então, hoje eu entendo que, né, as chances para a gente gerar o nosso filho com óvulo doado é 65%, contra menos 5% com a minha idade, que eu tinha 43 anos, e a maioria que está aqui hoje tem mais de 40 anos. Isso é fundamental, né? Hoje eu atendi uma pessoa de 44 anos com 3 abortos, querendo fazer fertilização in vitro com seus próprios óvulos. Eu acho que depois é duro para o médico ter que dizer, meio que cortar a expectativa da paciente de fazer com seus próprios óvulos. Mas daqui a pouco alguém tem que dizer a real, né? Com 43 anos, é menos de 2% que engravida com seus óvulos. Então, nós vamos fazer o quê? Tu vai ter que fazer, explicando assim, ó, tu vai ter que fazer 100 vezes fertilização in vitro para ter um bebê. Não temos tempo, não temos óvulo, não temos dinheiro para fazer tudo isso. Na verdade,
Tem a parte emocional, mas tem a parte financeira, que é um Sim. investimento. Todo mundo sabe disso aqui, né? Então, assim, isso é muito delicado, tá? Mas então, óvulo está indicado, então tem essa doação compartilhada que é anônima, tem a compra em banco de óvulo, que geralmente são bancos internacionais que disponibilizam aqui no Brasil, o paciente compra o Gelado. gameta, o óvulo. Congelado, né? Isso. E E o compartilhado é fresco. é fresco, isso. Né? E é outro aspecto muito importante que a legislação em 2021 liberou, que é a doação de familiar de óvulos para familiar até de 4º grau. Então, tem que ser, no caso, tem que ser familiar do lado da esposa, né? Para não haver consanguinidade. Mas familiar até 4º grau pode conseguir doar. Por exemplo, uma prima pode doar, uma prima minha pode doar para mim, né? Num casal de meninos, a irmã do menino que não deu sêmen também pode ser doadora. E assim, né, a gente evita a consanguinidade, mas é uma forma de ter um pouco do DNA da família. E isso é muito controverso. Tem famílias que vão achar que ok, que é legal pegar da prima, tem outros que, pelo amor de Deus, vamos pegar anônimo, né? Então, assim, isso aí, cada sapato para um pé, entendeu? Então, a gente deixa, a gente libera os pacientes, a gente explica e o paciente depois vê o que serve para si. Então, só para clarear, só não é anônimo se for até um parentesco de até 4º grau no Brasil, né? Que é uma lei nova, né, na verdade, porque na minha época isso não era permitido. Isso, de repente tu tem aí uma prima novinha, né, que podia ter usado, mas não, tá? Poderia. Eu tenho uma irmã de 24 anos. Uau! Olha que loucura. Isso. E esses dias eu falando com ela, ela disse para mim, mana, eu posso fácil ser tua doadora, se tu quiser o segundo filho. Eu falei, mana, Janaína, se eu quiser um segundo filho, eu tenho 3 embriões lá na Espanha. Mas na época, como não podia, se fosse hoje, eu acho que eu teria pego o teu óvulo. Certamente. E ela Tá? ficou faceira da vida lá, ai, que pena, né? Porque eu tô aqui. E eu digo, ai, olha só, 24 aninhos, da flor da fertilidade. Isso aí, então eu vou pegar. Tá, tu quer continuar? Não, vai. Não, eu ia pegar o gancho da Karina, porque muitas vezes a gente fica assim, a ovorecepção é um procedimento mais oneroso do que a fertilização do seu próprio gameta, né? O óvulo ou o espermatozoide. Mas, por exemplo, neste caso da Karina, ela acaba diminuindo o custo se vem de um familiar, entendeu? Também é só um adendo, assim, para esclarecer. Isso é uma coisa que está aqui nas minhas anotações. Como é que faz para baratear esse tratamento? A gente pode... Eu acho que a gente pode deixar essa parte mais para o final, tá? Mas se tiver essa Mas, por exemplo, se eu quiser, que nem você falou, se eu levar minha irmã para ser doadora, eu posso ter um desconto, né? Muito. Outra coisa, se tu levares também, assim, não, claro que não, uma amiga tua, uma conhecida, né, que ela vai precisar, porque hoje pode ser a doadora altruísta, ela pode doar voluntariamente. Então, tu pode levar esta paciente para a clínica, tu conhece essa paciente, é claro que ela vai passar por uma triagem, uma anamnese, uma conversa, exames, enfim, tudo que uma doadora passaria, e vai diminuir os custos da tua ovorecepção. Claro que essa pessoa, essa amiga, eu vou dizer assim, não vai ser utilizada para ti, mas ela vai beneficiar um outro casal e o teu gameta, o teu óvulo que tu irá receber vai ser de uma outra doadora completamente anônima. Mas isso diminui muito o custo do tratamento, tá? Essa é uma dúvida. Assim como uma familiar, né? Deixa eu responder uma pergunta que está aqui, ó, do Rei Dilson. Ele pergunta se folículo e óvulo são a mesma coisa. Não, folículos
entre aspas, a casinha onde está o óvulo. Tá? Então, folículos são aquelas bolinhas pretas que a gente vê num ovário bom, são as bolinhas pretas, o preto é líquido sempre na ecografia, e lá dentro é que boia e que está o óvulo. Né? Então, uma pessoa que faz uma ecografia e a gente diz, tu tem 10 folículos de cada lado, tem muito óvulo. Por quê? Porque se estima que em cada folículo desses lá dentro tem um óvulo. Só que Nem o sempre é óvulo, assim. isso. Às vezes a gente funciona e não vem o óvulo não está maduro, a Ana Paula põe defeito no óvulo, fraturou, entendeu? Tem não sei o quê, não amadureceu. Então, nem sempre. Isso é outra coisa do funil, né? Às vezes a gente conta lá, tem 10 folículos de cada lado. Quando a gente funciona, deveria vir 20, vem 10, tá? Então, tudo isso é o tal funil. A gente nunca conta só com folículo, a gente quer ver o óvulo para trabalhar. E isso é um dos motivos que a gente precisa fazer uma hiperestimulação, tá? Na paciente, no caso a doadora, a gente vai precisar estimular. Então, muitos casais chegam, muitas pacientes chegam e perguntam: mas por que tem que usar os hormônios? Por que precisa de tanto óvulo? Por isso, para aumentar a chance. Por quê? Pelo que a Helena está falando. Porque nem todos estão aptos para receber o espermatozoide. Porque nem todos estão bons, digamos, ou maduros, ou tem alguma alteração, que isso a Ana Paula pode explicar bem para a gente, né? Então, isso também faz parte do funil. Eu acho que não custa, né, fortalecer esse início, essa introdução que a Helena começou a dizer, a explicar. Então, que inicialmente a paciente ela precisa ter uma idade boa para utilizar os seus próprios óvulos. E uma coisa muito frequente que a paciente chega com seus 40, com seus 39, 41, 44, e ela, na cabeça dela, ela acha assim: mas eu estou menstruando, doutor, eu estou ovulando, e por que eu não posso engravidar? Então, é diferente a gente estar menstruando e ter esse óvulo ser competente para ser fertilizado, para desenvolver o embrião, um óvulo, digamos assim, que vai fazer todo o ciclo menstrual, mas ele não está apto geneticamente, ele não está bom, ele não está saudável mais para despender toda a energia, digamos assim, tá? Para o desenvolvimento de um embrião saudável. E com essa explicação, vocês já vão fazer, a gente já vai fazer um gancho com o número aumentado de perdas, de abortos que se dá na mulher mais velha, que muitas vezes elas chegam assim, aí faz 300 mil exames e, na verdade, a causa é a idade, é a genética, é o óvulo que não está saudável, que não está apto para gerar um embrião saudável, né? Então, tudo isso... Te interrompendo rapidinho, mas tanto que 1/3 das falhas de implantação, né, estão relacionadas a questões embrionárias, né? Isso a Ana Paula pode nos explicar depois, daqui a pouco, bem legal, assim, porque às vezes a gente não entende. Porque, por exemplo, eu tive 2 falhas de implantação, na terceira já ia ficar bem louca, entendeu? Diz isso. Tu não teve falha de implantação. Tu não teve falha. Tu teve uma... Não, na verdade, a gente não pode dar essa nomenclatura, tá? Para uma paciente de 44 anos. Na verdade, é o teu óvulo que já, né, não tinha mais, não estava mais saudável. Não foi falha de implantação. Então, isso tudo a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Então, Eu já achava que eu já tinha tido 2 falhas de implantação. Não, na verdade, tu não teve gestação porque o óvulo não era saudável por causa da idade, porque ele geneticamente já não era mais competente. É mais simples do que a gente pensa também em relação a isso, né?
Então, assim, falando, né, de novo desse funil, então, às vezes, a paciente com essa idade, né, em torno dos 40 anos, às vezes até menos, porque a gente não pode esquecer que cada vez mais a gente trabalha, às vezes, e aparece pacientes com 30 e poucos anos, 28 anos, e você não pensem que não acontece, mas essas pacientes, às vezes, elas têm uma menopausa precoce, elas têm uma falha, elas são má respondedoras, elas têm uma baixa reserva, mesmo com idade mais jovem. Então, isso também acontece, tá? Então, não é só na paciente de 40 anos e em torno. Então, acho que isso é uma coisa bem importante, porque eu falei no começo aqui as indicações para recebimento de um gameta, né? Então, você falou aqui em 3 casos bem específicos que são indicados: a menopausa precoce, a falência ovariana, né? A baixa reserva ovariana, A idade a avançada. idade avançada. As pacientes, Quem mais? as pacientes oncológicas, né? As pacientes que sofreram alguma cirurgia anos anteriores, várias vezes eu já recebi, Helena também, pacientes assim que fizeram cirurgia, já retiraram um ovário e estão na iminência de fazer outra cirurgia para retirar outro ovário ou parte dele, ou esse ovário ele sofreu alguma injúria que ele não consegue responder, né? Mas mesmo com a idade precoce de uma paciente. Então, todas essas são indicações de ovo receptivo. Tem os casais homoafetivos masculinos, que Tem precisam os de um homoafetivos óvulo, os masculinos. femininos, que precisam de um sêmen, e tem o fator masculino, que eu tenho alguns casos aqui que está assistindo conosco, de famílias que estão com problema de infertilidade do lado masculino. Então, também precisa de um sêmen, né? Também. Então, inicialmente, o que é? Idade, número de folículos, como a Helena disse, o folículo é a casa do óvulo, que quando a paciente menstrua, a gente acaba fazendo um dos exames, que é a contagem do número desses folículos. Então, além dela ter esse número, ela tem que usar a medicação, essa medicação tem que responder. E aí, o que a gente estava falando, como é que é o responder? É ter óvulo dentro desse folículo, e depois o que a gente estava falando, se esse óvulo é competente para fertilizar e gerar o embrião. Entendi. Então, é mais ou menos essa é a estrada, tá? E uma coisa também delicada da gente conversar, eu acho que para esse grupo seleto é isso, que às vezes, principalmente numa primeira tentativa, quando a gente pega uma paciente que será doadora, algumas vezes não esta doadora pode não responder o que nós estávamos esperando, e que é mais ou menos o que a Helena também estava explicando. Na maioria das vezes, essas pacientes jovens e com um bom número respondem, mas às vezes não. Então, por isso é que a gente adota esta conduta, para ter pelo menos 4 óvulos para cada casal, para quem doou ficar no mínimo com 4 e quem vai receber no mínimo com 4 também. E o hiperestímulo? Como? E quando é muito, tem muitos óvulos acima do normal, tipo, é o hiperestímulo, né? Sim, mas aí a gente já vê de antemão, conversa com essa paciente, daí faz algumas estratégias, mas essa paciente também é uma boa paciente para ser uma doadora de óvulos, né? Porque ela tem um número bom. Mas isso aí também é assim, ó, a hiperrespondedora, às vezes a gente também tem que ter uma atenção, porque às vezes a quantidade exagerada não nos dá qualidade. Então, a gente também não pode se iludir com isso, né? Então, isso é um equilíbrio entre o número, a quantidade e a qualidade desse óvulo. Esse outra indicação que temos aqui no grupo, que é a mamãe solo, né? Sim. Também precisa de uma recepção de um sêmen, né? De uma amostra de sêmen. Uhum.
Nós Eu acho temos que dois casos aqui. o sêmen é mais tranquilo, né? Porque o sêmen se congela desde o século passado, se sabe que espermatozoides sobrevivem muito bem congelados, né? E tem bancos de sêmen já estabelecidos, tem um em Porto Alegre, tem em São Paulo, é mais fácil conseguir banco de sêmen, mas também a doação, não podemos esquecer que, bom, mãe solo não tenha a outra parte para a gente pegar de familiar, né? Eu tive uma paciente que o marido da moça era azoospermico e o irmão doou, né? Então, atualmente isso pode ser Feito. feito. Então, são as possibilidades, né? Ana, eu queria escutar um pouquinho essa parte de laboratório aí dentro do laboratório de fertilização, que é uma incógnita para nós. Agora nem tanto, como eu falei, Agora nem tanto. mas assim é muito bom escutar uma embriologista falando também. Então, como a gente já conversou um pouquinho, pega o que você acha importante e traz para dentro do laboratório agora. Tá, como as doutoras já falaram, o fundamental, né, o principal é a idade, né? A gente não precisa, dentro do laboratório, na maioria das vezes, olhar a cara da paciente, a gente já olha a cara dos óvulos e já consegue saber. Tem algumas alterações de óvulos que são muito específicas de idade, a cor do óvulo, o óvulo é uma casquinha e dentro dele é o citoplasma, que é onde a gente vai colocar, a embriologista, então, escolhe o espermatozoide e coloca lá dentro. Então, o que a gente vê, às vezes, é que esse citoplasma é mole, né, na hora que a gente vai injetar, então acaba degenerando esse óvulo. Né? A gente tem alterações que já nos dizem na cara, que é o agregado de retículo endoplasmático, que é o que as doutoras mais odeiam que eu fale. Eu não vou injetar esse óvulo, porque já está muito descrito na literatura que esse óvulo já tem alteração cromossômica, né? Os outros a gente injeta e a gente vai vendo o desenvolvimento dos embriões, mas esse específico, que é o agregado de retículo endoplasmático, é muito comum na paciente com idade avançada, e esse a gente não injeta, porque ele vai fertilizar, ele vai desenvolver, mas a gente já sabe que é alterado. Então, como a Karina já disse, a idade, o principal fator é a qualidade, né? A mulher nasce com todos os óvulos, é diferente do homem. O homem tem células tronco a vida inteira. Então, existe essa renovação dos espermatozoides, por isso que, sei lá, o cara da mansão da Playboy com 80 anos está tendo filho, porque ele tem células tronco. Então, existe essa renovação de espermatozoides constantemente. A mulher não. Né? A produção dos óvulos é intrauterina. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já tem todos os óvulos. Então, sacanagem, né? A gente vai perdendo, então a gente, assim. a idade que tu tem é a idade dos teus óvulos. Então ele já foi exposto, né? Ele já não se desenvolve direito, ele já não não recupera, porque o óvulo tem artimanhas para recuperar, para excluir o que ele não gosta, ele já não consegue ver isso. Então, por isso que quando a gente chega no laboratório, eu tenho 43 anos, 45 anos, mas eu tenho 8 óvulos. A gente vai injetar e eles vão se desenvolver não tão bem quanto aquela paciente de 20 e poucos, mas ele se desenvolve. E foi o que aconteceu com a Karina, ela tinha blastocisto, mas não implantou, porque eles conseguem se desenvolver, mas geneticamente eles estão alterados. Então, isso ou nem implanta, ou quando implanta, acaba provavelmente dando aborto, né? Então, é isso que a gente consegue ver mais. E da doadora, né, uma paciente jovem, que quando é, por exemplo, doação compartilhada, ela tem alguma alteração, algum fator de infertilidade que não afeta a qualidade dos óvulos dela. Então, quando a gente vê, tem blastocistos lindos e provavelmente gestação e criopreserva, né? A recuperação dos óvulos é muito melhor e o aproveitamento desses embriões é muito melhor, né? A gente consegue levar até blastocisto, que acontece, por exemplo, uma paciente, a grande maioria das pacientes que a gente vê de idade avançada, ela não tem nem a quantidade de óvulos. Então, a gente também não tem que fazer o protocolo que a gente vai, né? Esse aqui tem 2 óvulos, a gente vai injetar, nem vai fertilizar um.
Tá, então a gente vai transferir no dia 3. Não vamos transferir no blastocisto, porque provavelmente não vai chegar blastocisto, né? Então, essas coisas a gente vai ter que ir manejando, e já quando é uma doadora, normalmente, justamente por isso que as médicas falaram da quantidade, né? Pelo menos 4 para cada lado, que a gente vai conseguir levar com segurança até a blastocisto, que é a fase ideal, é a fase que o embrião chega no útero. Então, é a fase que ele está pronto para implantar. Fora isso, a gente consegue ter mais características desse embrião ao longo do acompanhamento do desenvolvimento. Então, a gente sabe que o embrião que chega a blastocisto, ele tem um fator a mais daqueles que vão parando. Os que vão parando, provavelmente têm alteração genética ou não suportaram o desenvolvimento in vitro. Ana, fala aí o que é estágio de blastocisto, né? Porque a gente tem muitas dúvidas entre D3, D5, D6. Então, tu, como embriologista, dá uma situada, assim. Depois eu tenho então, assim, ó, o que acontece? Isso vai variar de protocolo para protocolo, de laboratório para laboratório, tá? Mas o que acontece? A gente vai contando, por isso que a gente vai ligando para paciente, né? Para ir contando. Porque, assim, no D0 é o dia que a gente tem o óvulo e o espermatozoide. E a gente injeta, então. No dia 1, é o estágio de zigoto. Então, é o estágio que a gente tem que ver a formação dos pronúcleos. Então, são 2 bolinhas que vão ter dentro do óvulo, que já não é mais óvulo, uma que tem o material genético do homem e outra o material genético da mulher. Depois disso, eles vão se fundir para, então, gerar o embrião. E aí, os estudos nos mostram que em cada etapa, a gente vai vendo... Então, assim, por exemplo, lá no laboratório, eu não vejo o dia 2, porque a gente não tem time-lapse, né? Então, assim, o laboratório que tem time-lapse, ele vai acompanhar todo o tempo, porque ele não precisa tirar o embrião da incubadora. A gente prefere deixar resguardado no dia 2, no dia 3 a gente vai olhar. O que a gente espera que tenha no dia 3? De 6 a 10 blastômeros, que são as bolinhas dentro. Então, são 6, 8, 10 bolinhas. Isso, assim, ó, cada embrião tem um metabolismo. Então, não é que, esse é ruim, esse é bom, não. Se tiver, né, nessa faixa, a gente sabe que ele está no tempo certo dele. Então, nesse tempo, o que a gente vai avaliar? O tamanho das bolinhas, se as bolinhas elas estão uma grudadinha na outra, que é importante para uma bolinha se comunicar na outra. Então, nesse período, eles só vão aumentando o número de bolinhas e diminuindo o tamanho delas. Então, porque uma se divide em 2, uma se divide em 2, uma se divide em 2. Então, no dia 2, a gente espera que tenha 4. Então, a gente espera que no dia 3 tenha pelo menos 8, porque elas vão se multiplicando. O dia 4, todas essas bolinhas vão se fundir. Então, vai ficar só uma maçaroca. A gente não consegue classificar, porque elas se unem e formam só um amontoado de células. E dia 5, então, é o que tem a diferenciação. Então, é por isso que a gente sempre diz, os fortes são os que resistem, porque vai chegar no dia 5 e é onde vai ter a diferenciação, né? Então, vai ter o blastocisto, vai ter uma cavidade que é cheia de líquido, a parte de fora, que é o trofectoderma, vai dar origem à placenta, e a massa celular interna, que é vai ter um botãozinho de células dentro dela, é que vai dar origem ao embrião propriamente dito. Então, a gente já consegue ver que tem toda essa diferenciação. E tem uma classificação de números, por isso que vocês recebem números e letras, né? Então, aí entra uma pergunta aqui sobre, especificamente, a classificação, tá? Porque isso é uma dúvida muito frequente, porque às vezes eu não vou saber agora, mas as letras A, não sei o quê, tem uma, a Ana Carolina botou aqui, temos do 1cc ao 6AA, pelo amor de Deus, fala o que é isso. Tá, então assim, o primeiro vai ser o número, que é o grau de expansão. O que é o grau de expansão? É essa cavidade que é cheia de líquido, então quanto maior essa cavidade for, mais expandido é. Então, à medida que vai aumentando essa cavidade, a zona pelúcida, que é aquela casquinha do embrião, ela também vai afinando, né? Então, o 1 é um embrião, um blastocisto bem inicial. Ele quase não tem cavidade. Aí, a partir do estágio 3, que é quando ocupa praticamente todo o centro do embrião, é que a gente começa a ter essa diferenciação do trofectoderma e da massa celular interna.
E aí, nisso, a gente consegue essas duas partes classificar por A, B e C. É como um boletim. O A é o melhor, mas o C não quer dizer que seja ruim também. A gente, várias vezes, a gente congela e a gente transfere embrião CC e gera bebês saudáveis. Então, assim, a não ser que não tenha alguma dessas partes, já aconteceu, o embrião não tem massa celular interna, o embrião começou a degenerar, né? Então, esses casos a gente não transfere e a gente nem congela, porque esses aí são, mas os outros todos são aproveitados. O AA é o melhor, mas o CC a gente considera também. Então, ele vai até o grau 6 de expansão. Quando é o 6, aquela casquinha de fora já rompeu e ele já saiu daquela casca. É o momento que ele está esperando o útero para implantar. E a pergunta aqui da Ana, qual a melhor classificação nesse D5? Que não é mais D3, é no D5. No D5. No D5, a gente espera, o ideal é que ele esteja a partir do grau 3 de expansão. Então, 3, aí o AA é o top quality, né? O embrião reizinho. Mas a partir do dia 3, a partir do 3, no grau 3 de expansão, é que a gente... Por quê? Porque é onde a gente já consegue ver a massa celular interna e o trofectoderma. No grau 1 e grau 2, a gente já não, ainda não tem essa diferenciação. E é por isso que a gente leva esse embrião até o dia 7. Porque chegou no dia 5, né? Tem embriões diferentes graus de expansão. A gente vai transferir o que está mais expandido e com melhor qualidade, mas os outros a gente não vai descartar. A gente vai levar até D7. Se ele é bem inicial, se ele é um blastocisto 1 e 2, provavelmente vai chegar no dia 6 e ele já vai estar num grau 3, 4, 5, e a gente vai congelar. D5 e D6 são tão bons quanto. O D7... Os blastocistos são nesse estágio do 5º dia e do 6º? Isso. Uhum. Até do 7º. Até no 7º. No dia 7, a gente tem um grau um pouco menor de aproveitamento, porque muitas vezes a gente tenta levar até D7 e eles começam a degenerar, ou quando tem o embrião, assim, a taxa de gestação é mais baixa do que D5 e D6. Mas também acontece, a gente aproveita todo mundo que chegou até D7, a gente vai congelar. E essa coisa da classificação é interessante a gente saber, a Ana Paula explicar, mas é muito importante quando o paciente vai fazer o procedimento e recebe esse feedback, seja do médico ou do embriologista, não levar essa nomenclatura tão ao pé da letra, tá? E ficar chateado ou deprimido porque o seu foi um CC, etc. Porque o que a gente vê na prática é que muitas vezes esses embriões, que a gente não dá nada por eles, acabam engravidando e gerando um bebê super saudável, e um AA lá, assim, acaba, a gente não sabe por quê. Eu falo com muitas tentantes, muitas famílias, e isso acontece direto mesmo. Direto. Então isso assim, é bom a Ana ilustrar para todo mundo tirar suas dúvidas, mas não se prendam a essa nomenclatura. Deixa eu perguntar uma coisa, tenho 2 perguntas aqui, tá? Tem uma moça que está conosco aqui, que ela vai ser doadora, tem 32 anos, tá? E tem 33 folículos. E já emendando, já que estamos falando de doadora, uma outra pergunta. Se o hormônio antimuleriano, tá, influencia na hora da doação, na doadora. Eu sei que sim, né? Mas eu queria que vocês agora explicassem. Eu posso explicar isso aí, tá? Claro. Porque dá muita confusão, tá? Existem 2 formas de se medir quantidade de óvulo, tá? Não estou medindo qualidade, é só quantidade. Números, né? Número, tá? O que nos diz a qualidade do óvulo, só existe um fator, que é muito fácil, que é a idade da mulher. Então, qualidade está ligado à idade da mulher. Quantidade está ligado às coisas genéticas, tá? A genética da pessoa, por exemplo... A quantidade de óvulos que a Ana estava falando isso, lá, que a quantidade. Nasceu, né? Então, assim,
A pessoa já nasce com uma quantidade legal de óvulos, tá? Então, o antimileriano, ele mede essa quantidade de óvulos que a pessoa tem. É exatamente igual, é muito parecido eu fazer a dosagem do antimileriano ou eu fazer a contagem dos folículos antrais, que como ela falou, ela tem 33 óvulos. Então, se ela tem 33 folículos, entre aspas, tem 33 folículos, 33 bolinhas, ela não precisa saber o antimileriano dela. O antimileriano dela é bom, porque mede a mesma coisa. Então, muitas vezes, as pessoas gastam dinheiro fazendo antimileriano e já fizeram 50 ecografias e que já se contou o número de folículos e esse número de folículos é bom. Né? Então, assim, a gente tem que ter parceria nisso aí, tá? Porque antimileriano a gente mede uma vez na vida. Esses dias eu atendi uma paciente com 5 antimilerianos dosados. Não vai mudar, entendeu? Até porque, às vezes, o laboratório que tu vai coletar, o antimileriano, ele também depende da técnica do laboratório que ele vai ser realizado. Então, às vezes, tu está confiando no laboratório, que a gente, às vezes, até é mais confiável, então, digamos assim, o CFA, que é essa contagem de folículos antrais, do que tu fazer um antimileriano, sei lá, que um laboratório que não usa uma técnica adequada e que é muito sutil isso. Às vezes, um desequilíbrio nessa técnica pode alterar esse exame. Então, ele é um exame que realmente vê, né, nos expressa a quantidade, mas a gente também tem essas desconfianças, às vezes, da técnica que o laboratório usou. Então, o CFA, a contagem desses folículos antrais, na época, muitas vezes, que é bom também quando a paciente está na época da menstruação, mas a gente conta em outras épocas também, é um exame que nos dá mais segurança na prática, né, do que realmente a paciente tem de quantidade. Eu tenho uma outra depoimento aqui, que também tem Nós só temos gente boa aqui, com muito óvulo. Tá? Tenho 27 anos, tive 16 folículos todos maduros, doou 8 óvulos, olha que maravilha. No outro mês eu estava com 20 folículos, isto é mais do que no primeiro ciclo. Boa doadora, hein? Ótima. Excelente. Deixa eu explicar uma coisa que às vezes eu vejo que os pacientes fazem confusão, tá? A pessoa que doa óvulos, ela não diminui a sua reserva ovariana, tá? Isso é ótimo também. Tá? Então, assim, tu vê, esse nosso exemplo aqui, num mês ela teve 16, no outro ela teve 20, muito parecido, ou seja, ela tem uma reserva boa. Todos os meses vai aparecer aquelas bolinhas ali, entendeu? E que maravilha. O que acontece? Se uma mulher tem 20 folículos, no começo do ciclo, esses 20 começam a crescer. Se ela não está tomando nada, um vai ovular e os outros vão morrer. Se eu vou induzir a ovulação para captar óvulo, o que eu vou acontecer? Eu tenho os 20, eu vou dar medicação, os 20 começam a crescer e uns 16 vão chegar no ponto de ovulação e só 4 vão morrer. Então, isso é um conceito muito importante, porque às vezes a pessoa não doa porque acha que vai acabar os seus óvulos. Não vai acabar os seus óvulos. Tem todo mês. Todo mês vem os novos. A gente vai conseguir aproveitar com o estímulo, a gente vai aproveitar o que essa paciente tem naquele mês e que não vai fora, digamos assim. Porque esses que a gente não aproveitam, eles morrem. Eles entram em atresia, apoptose, a morte celular. Então, não se aproveita mesmo. E o outro mês ela vai ter outra leva, sim. Entenderam? Gurias, olha só, eu tenho uma paciente aqui, uma tentante, que ela tem 53 anos, tá? Nós trouxemos na terça-feira um caso de embriodoação da Cristina, com 53 anos. E essa moça também tem 53 anos, eu falo bastante frequente com ela. E ela está perguntando aqui para a gente, ó. Poderia perguntar... Não, só um pouquinho. Pela idade,
no caso dela, 53 anos, qual o melhor dia para transferir, terceiro ou quinto dia? Isso é muito relativo? É independente da idade? Independente. 53 ela não vai ter, vai ser ovo doação, né? Sim. Então, vai depender do número de embriões que ela tiver, que a doadora dela tiver. Se a doadora, geralmente a doadora vai ir até o blastocisto, que é o desenvolvimento até o quinto dia. Então, muito provavelmente a transferência dela vai ser no quinto dia. Como se faz essa equação? A gente acaba fazendo, pareando a doadora e a receptora, e quando a doadora for coletar os óvulos dela, a gente marca, digamos assim, com uma medicação que a receptora vai usar os 5 dias que ela precisa ter de progesterona para receber esse embrião. Claro que ela o endométrio preparada anteriormente, às vezes, por exemplo, 53 anos, geralmente ela já não menstrua mais. Então, a gente já vai fazer o preparo dela em parceria, né, com a sua doadora. Doutoras, eu acho uma outra coisa que é muito importante, eu acho que é muito pouco comentado e que eu acho que é muito importante, porque tem muitas pessoas que não se importam de doar, mas que pensam que eu sou obrigada a ir lá e ou eu dou todos, ou eu tenho que fazer procedimento, né? E eu não tenho parceiro. E as mulheres não pensam que tem a possibilidade de preservar a sua fertilidade. Então, né, daqui a pouco tem uma amiga que tem 25 anos, olha, pelos próximos 12 anos eu não quero nem pensar em ter filho, mas eu não me importo de doar. Pode ir, ao invés de fazer um ciclo de fertilização in vitro, ela pode preservar metade dos óvulos para ela e a outra metade doar. E vai ficar muito barato para ela que vai preservar. Né? Então, tem essa possibilidade, assim, não precisa, de fato, ir lá e quando a doação é compartilhada, eu tenho que fazer uma fertilização in vitro. Posso preservar meus gametas para quando eu quiser, se eu precisar, fica tipo uma reserva, né? A idade está aí, cresceu 40%, né? Agora na pandemia, até acho que mais agora. E é uma realidade que também, na minha época, ninguém me falou, né? Essa coisa uma conscientização que as mulheres estão tendo, né? Estão se empoderando disso. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou deixar mais para o final, tá, Viviane? Que é sobre a síndrome T13, tá? Porque a gente está, assim, um pouquinho num assunto, então, quando for faltar um pouquinho de uma meia horinha, daqui a pouco a gente fala sobre essa tua pergunta aqui. O que eu ia falar com vocês? Ana, então, bom, falamos de classificação embrionária aqui. Esse preparo do endométrio, eu acho tão super legal falar, gurias, porque sempre, assim, eu me lembro da minha história, né? Eu passei muitos anos, né, tomando injeção na barriga, muitas de vocês também. E aí, quando a gente vai fazer uma recepção de gameta, a gente não vai mais tomar, né, essas injeções. É tão bom, porque daí a gente precisa, pelo menos, ver o lado positivo da coisa. A gente vai parar de tomar as injeções. Depois eu até tomei Clexane, anticoagulante, que a gente até pode falar aqui também, ou num outro webinar, que eu tenho um webinar que é sobre trombofilia, tá? Mas, se quiser, a gente pode comentar alguma coisa aqui. Mas a gente tem que preparar o endométrio, né? Porque o endométrio, às vezes, ele está fino, né? Eu tenho 2 casos aqui que me escreveram já para falar sobre esse preparo do endométrio, porque às vezes a gente fica meio na insegurança. Será que a minha progesterona está boa para implantar? Existe algum exame que a gente vê sobre isso? Um dia antes da implantação, por exemplo? Esse assunto, Karina, é bem controverso, tá? É bem controverso, tá? Então aqui é o momento, então. Então, assim, ó, normalmente, 99% das pessoas, tá? Usando estrogênio, que é o hormônio da mulher, o endométrio cresce, tá? Ocasionalmente não cresce se tem alguma sinéquia ou se tem alguma inflamação no endométrio. Essas são as causas principais, tá? Saiu um estudo muito power, não faz 15 dias, sobre os estudos do ERA e das avaliações do endométrio. E mostrou que
muitas pacientes, 800 e tantos, que não tem diferença nenhuma Vai fazer xixi. fazer com ERA ou não, tá? Então, assim, ó, acho que existe, tem que ter bom senso, tá? Estrogênio, tá? Não cresceu, é muito raro. O que está acontecendo? É inflamação, é infecção, é cinética. São coisas muito específicas. A grande São as maioria das... causas mais frequentes. Isso, a grande maioria das pessoas tem as coisas simples. O uso de androgênio. O uso de androgênio é outra coisa que afina o endométrio. Então, tem que se ver, mas para receptora é muito bom. Porque tu prepara com estrogênio e esse endométrio estrogênico, ele se mantém assim, ó, de 8 dias com estrogênio até 120 dias. Ele fica igual, fica aquele endométrio bonito, trilaminar, né? Que a Karina já deve ter ouvido falar. Aquele endométrio muito lindo. E ele, por isso que é bom fazer a ovo-doação, porque é fácil, como a Isabela falou, parear as duas. Porque se a receptora está 8 dias, está no 8º dia de remédio com endométrio bom, daqui a 10 dias ela vai continuar com endométrio bom. Esse endométrio só vai se transformar para receber no dia que a gente começar a progesterona. Então, assim, realmente, para a receptora fica uma barbada o tratamento, porque é tudo terceirizado, né? Ela só recebe depois o embriãozinho, né? E esses remédios são todos por via oral. A gente fica torcendo para que venha esse positivo, mas o terceirizado, eu vou confessar que me fez tão feliz. Parece que tiraram... Assim, depois que vem a aceitação, depois que o luto é elaborado, né, gente? Para mim foi pelo menos assim, ai, parece que tiraram um peso dos meus ombros, assim, porque, ai, depois de 2, sabe, negativo, e já ficando mais com a idade avançada, eu me lembro que eu ficava muito mal, assim. Então, quando eu vi eu olhei com olhos de gratidão a doação e que a chance era muito maior, ai, eu fiquei tão, assim, grata, sabe, por existir isso, né, por essa medicina reprodutiva ter avançado a ponto de a gente conseguir gerar o nosso filho com 65% de chance, que nem sei lá quando eu ia ter, entendeu? Nem nos meus sonhos mais dourados, assim. Não, e colocando, te interrompendo, assim, essa paciente de 53 anos, claro, a gente não conhece, mas se ela tiver condições, se for saudável, tiver uma vida saudável, exames ok, peso, né, etc., fizer atividade física, tiver bem, né, estiver saudável, ela também vai ter essa chance. Estou usando o exemplo que está aqui conosco, entende? Então, isso aí é realmente maravilhoso a gente poder olhar, né, com esse entusiasmo, né, dessa resposta, né? O Rei Dilson, querido, beijo para ti. O Rei Dilson é nosso amigo, né? Que ganhou o casal homoafetivo masculino, que ganhou o Ninho Solidário, né? E já tem o positivo? Estamos aí na torcida. São 2 casais que ganharam esse ano de 2022. Um deles já foi, né? Não é o Rei Dilson está indo com o companheiro, mas outro casal já foi. Estamos na torcida aí para esse positivo, nessa semana que vem. Uau. Agora, o resultado. Mas ele está perguntando, o Rei Dilson Amado, aqui, sobre o termo euploide, que é o que eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho mais a fundo, porque na minha época eu também não sabia, né? Depois que eu fiquei sabendo do que era um euploide. E tem outro aqui, ó, Marta. Quando levamos uma amiga para ser doadora, ela pode congelar os óvulos dela com um valor menor e quem indicou ganha um desconto na ovo-doação compartilhada. É isso? Isso, exatamente. Bem isso aí. Ela vai dizer, né? A gente vai avaliar essa paciente e se essa paciente puder ser doadora, o casal que trouxe essa paciente vai ter o desconto. Claro que nunca a gente vai usar para a Marta, digamos assim, né? Vai ficar no banco de óvulos da clínica, no caso. Ela não nem dá tempo de banco, Karina, porque é tanta necessidade que a gente tem
né? A espera para receber, a gente não tem como armazenar esses óvulos. Vai ter já um outro casal que vai se beneficiar com essa indicação dessa paciente, entendeu? A Lu perguntou aqui uma coisa que é muito frequente: qual é o tempo de espera real para a recepção, por exemplo, na clínica general? Depende muito da época, né? Mas o que é 3 meses, 4 meses, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. E uma coisa muito importante é saber, às vezes, o que o casal espera, tá? Porque quanto mais exigência, vamos supor, esse casal tenha dessa doadora, de características físicas, pode demorar um pouco mais. Por exemplo, pode ter uma doadora, sei lá, em 3 meses, 2 meses eu consegui uma doadora, eu vou entrar em contato com esse casal, explicar como é que é essa doadora, e às vezes esse casal não aceita, ou porque a tipagem não foi a mesma deles, ou que a cor do cabelo não agradou, enfim, o peso, enfim. Né? Então, também depende um pouquinho. E depende muito realmente da fase. Às vezes, a gente acaba tendo mais paciente mais jovem e consegue andar mais com os procedimentos de ovorrecepção, entende? Mas mais ou menos é esse tempo. Vocês têm disponíveis embriões excedentes das famílias que possam as pessoas fazerem uma embriodoação na clínica? A gente tem, a gente faz embriodoação, já fizemos, neste momento poucos. Isso Acabamos de a fazer aceitação agora. da doação é bem menor de embrião do que óvulo, né? Infelizmente, É que uma coisa que eu fico meio encasquetada, que eu falo sempre, as pessoas acham que estão... eu já doei, né, 3 embriões, no caso, mas eu acho, assim, que tem a maioria das pessoas, e eu não julgo, sabe, não está certo ou errado, mas as pessoas têm uma tendência a pensar que estão doando filhos, né? Uhum. O que a gente vê lá na clínica é que as pessoas que aceitam doar normalmente são as doadoras e as receptoras de óvulos. Uhum. É muito mais comum do que um casal que utilizou os seus próprios... As doadoras e as receptoras são bem mais comuns. Porque como a gente foi ajudada, a gente também pode ter essa coisa do altruísmo, né? E outro olhar. E um detalhe muito importante nessa história é que, assim, ó, tu doar, né, um embrião que foi, por exemplo, do casal Karina, né, ele foi gerado no útero da Karina. E, querendo ou não, ele vai passar por um processo diferente, né, em outro útero, se for doado para Mariazinha, digamos assim. Né? Ele vai receber o sangue da Mariazinha, o crescimento do endométrio da Mariazinha. A epigenética, né, gente? A epigenética, entende? Então, vai ter essas características, será diferente. Vai ter outra mãe, é outro ambiente onde ele vai se desenvolver. Então, não é o mesmo. E lembrando, pessoal, que a gente vai entrar no detalhe do detalhe da epigenética com a Márcia Riboldi, do Igenomix. A gente tem 3 webinários com Igenomix, tá? Um é com Igenomix e o IBank, da Argentina, banco de óvulos. O outro é Igenomix com ProSeed, banco de sêmen. E o outro é Igenomix, o IBank, ProSeed, com o Dr. Fábio Cruz, da Espanha, tá? Lá do IV de Valência. E são 3 webinários. E tem um comigo também, né? Então, a gente vai entrar profundamente com esse assunto da epigenética, que é sedutor, é fantástico, fascinante. Né? Eu não tinha ideia do que era durante todo o meu tratamento de ovodoação, só fui saber 1 ano depois que era epigenética, fiquei mega feliz, que é a expressão dos genes, né? Falando assim rapidamente. E a gente vai entrar nesse detalhe que vai ser um webinar especial, assim, só sobre epigenética e testes genéticos, tá? Então, fiquem bem tranquilas que vocês vão estar bem assessoradas quanto a esse assunto, que é realmente importante. Tem uma moça aqui que é a mesma cheia de folículos,
tá? A mesma doadora de folículos que está com 6 meses ou mais na espera da sua receptora. E aí a gente falou sobre Uau! a gente falou aqui sobre a espera aí na Generar e ela me colocou que está 6 meses ou mais na espera. Eu não sei qual é a clínica, não sei nada agora, porque eu não sei o teu nome. Talvez se eu soubesse o nome, eu ia me lembrar do caso. Mas como não tem nome aqui, eu não vou lembrar. Mas, assim, como isso? Se ela está cheia de folículo. Está cheio de gente querendo uma doadora compatível. Como que ela não achou esse pareamento ainda? É difícil. Né? É bem assim, difícil. ó, é que tem algumas características, né? As características. E o casal que faz a Atípicas. ovo-recepção tem algumas características que alguns não abrem mão, tá? Então, por exemplo, um casal O positivo ou O negativo, não interessa, mas que ambos sejam O, muitas vezes eles não querem uma doadora que tenha o tipo sanguíneo A, que é o mais comum aqui no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul, o tipo sanguíneo mais comum é A, tá? Então, se o casal é O, às vezes a gente oferece uma doadora e diz, ó, só que não vai combinar com o teu tipo sanguíneo. Tem gente que não se importa e tem outros que não. Eu espero uma doadora O. Vocês só precisam se lembrar do banco de sangue. O banco de sangue, qual é o doador universal? É o O negativo, todo mundo quer o O, né? Então, assim, ó, doadoras O, geralmente, saem muito rápido. Por quê? Porque tem muito... Podem doar para qualquer um, né? No quesito tipo sanguíneo, tá? Então, é mais fácil, né? Tem outros. Nós temos óvulos de uma paciente japonesinha, que ela tá louca para doar os óvulos, tá? Tem tanta gente no Brasil que não consegue uma doadora já. Exatamente, tá? Então, assim, em São Paulo, talvez ela conseguiria melhor, né? Mas imagina, se eu pego uma alemã e digo, não, eu tenho um óvulo, só que é japinha, entendeu? Então, são essas coisas que... Precisam casar. Tem que ter um match. Tem que ter um match. Mas eu vou falar uma coisa para vocês agora. A gente está falando em características fenotípicas, tá? Que pode ser que seja esse o problema da Paula, que está escrito aqui. Só que eu me lembrei de uma paciente agora, eu não vou dar nomes agora, eu estou aqui falando Paula porque ela botou aqui, mas nós não estamos aqui para falar nomes. Mas tem uma paciente que está na fila esperando a sua... Como é que é o caso? Falei com ela hoje. Ela está esperando o pagamento, ela já deu match, só que está aguardando o pagamento dessa doadora para ela fazer o tratamento. E isso já se passaram 6 meses. Né? Então, eu queria saber, assim, no geral, não estou falando tanto só da Generar, mas no geral, pô, tu achou uma doadora compatível, tá tudo certo, não tem que ter um prazo, tipo assim, amiga, olha só, a gente é tudo ansioso aqui, Oi, entendeu? é ontem. Então, vamos pagar logo, tu tem um prazo de X tempo para fazer esse tratamento acontecer, entendeu? Não, alguma coisa deve estar rolando, tá? Porque não, a cronologia não é essa. Aí ela normalmente quando faz o match aí entra o meu trabalho, porque eu já garanti para ela, porque eu sei a clínica que ela está, e eu vou falar direto com a fonte para saber o que está acontecendo. Eu vou ter que me meter nisso. Ou ela conversa, ela também tem que ter uma troca, né? Ela tem que ter um feedback, um retorno da clínica quanto a isso aí. Isso é importante também. Já são 6 a 7 meses, né? Eu acho que eu vou botar o meu dedinho. Ai, gente, é tão confuso, é tão complexo tudo isso, né? É uma loucura, é uma loucura. Olha, se a gente fosse imaginar, assim, anos atrás, eu, pelo menos, nunca ia imaginar, né? Se alguém me dissesse, olha, para tu ter o Henrique, tu vai passar por tudo que tu tudo isso, pá. A gente nunca imagina, né? A gente jamais imagina. É uma coisa louca tudo isso. Depois a gente até esquece, mas a gente não imagina que para ter os nossos filhos a gente vai passar por tantas coisas. Olha, a Marta quer os óvulos da japinha. Eu acho que ia ser um amor, né? Então, olha aqui, ó, já vamos agilizar isso, então.
Meninas, não sei se podem falar sobre valores. Eu adoro essa coisa de parecer que a gente está olho no olho. A gente não está olho no olho, mas eu acho assim que, como a gente não tem o peso do webinar científico, eu acho legal assim essa coisa da familiaridade, como se fosse uma grande família mesmo, sabe? Eu acho mais leve. A gente trata esse nosso assunto tão difícil de falar e de sentir com pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que nós. E isso aqui fica tudo mais tranquilo, porque todo mundo está no mesmo barco, né? Então, a gente não tem que ter papas na língua, a gente não tem que ter vergonha de perguntar, a gente pode falar o que quiser, porque isso aqui não tem julgamento. Não, né? eu acho assim, ó, é uma oportunidade para todos, né? Chegarem próximos da gente, né? Claro que a gente é receptivo numa consulta, mas é um momento assim para vocês também abrirem o coração, colocarem as dúvidas, ver que parte vocês entendem menos ou mais, né? Se está certo o entendimento. Então, eu acho que porque a gente pode seguir falando aqui horas sobre ovo doação, ovo recepção, mas às vezes é importante que o pessoal também expresse o que mais lhe interessa, né? Ali tem uma pergunta, ó, bem interessante, tá? Ó, que a Edileuza pergunta, tem curiosidade quanto à diferença dos valores quando utiliza o banco de espermatozoide de óvulos e quando utiliza a embriodoação. Bom, o espermatozoide, comprar o espermatozoide está em torno dos 4.000, 5.000 dos bancos de sêmen, daqui de Porto Alegre, de São Paulo, mais ou menos isso, mais o frete, tá? Óvulos é bem mais caro, tá? É em torno de uns $500 o óvulo, mas nenhuma clínica, ninguém compra um óvulo, geralmente é um pacote de 6 ou de 9. Exatamente, tá? Mais o transporte. Mas então é bem caro, tá? Lembrando que o transporte, se tu puderes dividir com outras pacientes, se torna mais barato. Mais barato. Uhum. Tá? E certamente fazer toda uma fertilização, independente de com óvulo ou com espermatozoide, que faz o procedimento completo, né? Pega, fertiliza, usa o laboratório, usa tudo, é muito mais caro do que pegar um embrião. Porque no Brasil, a princípio, a gente não ganha dinheiro com as doações, tá? Então, embriodoação, se o casal assinou lá que vai doar os embriões, a clínica vai cobrar, ou ao menos nós fazemos assim, a gente cobra um valor muito parecido do que uma transferência de embrião congelado. Só que ela está levando o embrião, alguém doou. Então, é uma diferença pouca diferença, em torno de, sei lá, R$2.000, tá? Então, se uma transferência de embrião congelado, ou seja, a paciente já tem os seus embriões e vai só transferir, sei lá, custa 6.000. Uma transferência de um embrião doado, lá na clínica a gente tem 1 ou 2. Às vezes tem um blastocisto lindão, é um preço. 2 é um pouquinho mais caro, né? Sempre da mesma paciente, tá? Então, se uma paciente chegou lá e deixou 2 embriões doados, eles estão num conjuntinho, né? Estão congelados juntos, eles vão ser descongelados e eu posso doar 2 embriões. Né? Então, é muito mais barato receber embriões do que fazer todo o procedimento com óvulos ou com espermatozoides. Você falou, doutora Helena, sobre o óvulo, né? Que é uma média de $500, importação mais de um transporte, óvulo. Que é caríssimo. Tá. E você tem a noção, assim, de uma embriodoação, quanto que sai, aproximadamente? Sim, em torno de uns R$8.000. Porque a gente não está ganhando em cima do embrião, entendeu? O embrião foi doado para alguém, então a gente repassa esse embrião. As clínicas não têm nenhum interesse em manter embriões. Nós adoramos quando o casal doa embrião, né? E agora tá essa lei do descarte, está meio confusa. Então, quem doa embrião, para nós é muito bom, porque a gente não fica ocupando os nossos tanques, etc., etc., e a gente pode beneficiar o outro casal.
né? Hoje a lei, ó, a gente, como eu falei, a gente vai ter uma webinar sobre a resolução, né? Que eu acho importante a gente deixar claro todas toda a resolução nova. Mas, já que você falou, hoje a gente não precisa mais da autorização para descarte, né? Mas tem que ser depois de 3 anos? É que isso está bem confuso. Essa nova legislação ficou mais confusa do que era, tá? Então, a maioria... princípio, é o tempo que o casal quiser. Não tem escrito na resolução tempo mais, não limitaram mais os 3 anos. Então, assim, e pode doar a qualquer tempo, né? Então, o que tá acontecendo é que as clínicas, elas estão... o casal está assinando um consentimento que vai manter congelado por, no mínimo, 3 anos, tá? Porque, seguindo ainda alguma parte da resolução e de uma lei de biossegurança que tem, tá? Porque eles não escreveram isso. E aí todo mundo achou muito estranho, né? Então, porque muitas vezes não é uma decisão para tomar tão rapidamente, entendeu? Ah, vou descartar os meus embriões, não engravidei, fiquei braba com a clínica, vou descartar. A gente não descarta, né? A gente deve descartar, a gente espera 3 anos para o casal amadurecer ou para a pessoa amadurecer essa ideia. Uma pergunta aqui, quando se doa um embrião, eu acho que até uma afirmação da Ana. É praticamente gratuito, porque, na verdade, é um ato de amor que o casal que doou, né, fez, sendo basicamente, então, esse preço de R$8.000, tipo, o preço para transferência. E sim, para descongelar, para os meios, isso, controle de ovulação, preparo para ovo-recepção. Tem que fazer todo o preparo na paciente, e tu tem que lembrar que todos os anos que esse embrião ficou na clínica, quem fez a manutenção e pagou pela manutenção deste embrião é a clínica. Seja o nitrogênio, as embriologistas que estavam de olho e fazendo todo o controle desse embrião, seja a luz, seja toda a estrutura. Então, ele usou esse embrião também, usou essa estrutura, e por isso também tem esse valor. Mas, principalmente, é pelo descongelamento, pelo procedimento e preparo desta paciente. Não, faz todo sentido. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Qualquer embrião pode ser doado? Existe uma burocracia para que esse casal que queira doar esse embrião possa realmente poder doar esse embrião? Desde que o casal tenha feito todos os exames que a RDC da Anvisa exige, inclusive agora, fevereiro, vai mudar. Eles vão adicionar mais, desde que tenha... O que acontece muito é que, assim, existem X exames para um casal que vai fazer para uso próprio, e tem mais alguns exames quando o casal vai doar, quando a doadora é de óvulos, ela precisa fazer exames, né? Então, a única coisa que pode atrapalhar essa doação é se esse casal, no momento que ele fez a fertilização in vitro, ele não fez os exames de doação. Aí a Anvisa proíbe que a gente doe, porque a gente tem que ter feito a triagem desse casal. Repete essa frase que eu preciso escutar de novo. A única coisa que pode fazer, que atrapalhe essa doação, é esse casal, quando fez a fertilização in vitro, ele tenha feito só os exames básicos, não os exames de doação. Daí a Anvisa nos proíbe, a gente não pode, porque ela é tratada como uma doadora, então ela tem que fazer toda a bateria de exames como se fosse uma doadora. Por isso que lá na clínica a gente normalmente aconselha o casal a fazer todos os exames. Porque depois, no futuro, se quiser doar, já está tudo pronto, e a burocracia vai ser o quê? O casal vai assinar um termo autorizando a doação dos embriões para outro casal. Acabou. Agora, a pergunta que não faz calar, tá? Porque agora a gente sabe que teve essa nova regrinha que eu achei ótima, que todo mundo tem que fazer o cariótipo, né? O exame de cariótipo, que é simples, mas aí muitas pessoas vieram me perguntar depois, porque eu coloquei um post sobre isso do Genomics, e aí as famílias começaram a me perguntar, não, mas só um pouquinho, o cariótipo é um exame super básico, todo mundo faz já. Será que todo mundo fazia? Não. Essa é a pergunta que não faz calar. Não.
Pois é, e é uma coisa básica, Isso. né? Agora, por exemplo, isso que a Ana explicou agora é um dos fatores que a gente não pode doar todos os embriões que se gostaria. Porque se o casal que, na época, como a Ana falou, não fez todos os exames, o casal até pode querer doar esse embrião, mas a gente não pode liberar para doação, porque não tem todos os exames. Entendeu? Entenderam? Aqui. Oi? Quem não entendeu pode perguntar aqui. Pode. Eu estou vendo as perguntas aqui. Eu vi uma pergunta ali que perguntava quais eram os exames que Isso é bem diferenciava. importante. Além das sorologias normais, HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, o que mais diferencia é o Zika, né? Que o Zika tem, então, prazo de validade. Na verdade, o problema é que, além do Zika, ele tem que ter a repetição nos 6 meses. Então, os sorológicos e os culturais, que normalmente uma paciente que vai fazer uma fertilização in vitro não precisa fazer os culturais. E aí o que acontece é que depois tem que repetir em 6 meses, tem que ter esses exames em 6 meses. Então, esses exames de clamídia, gonococo, são as culturas vaginais ou até na urina, esses, quando a paciente vai fazer só para ela e o esposo, vamos supor, eles não fazem, o casal não precisa, não tem obrigatoriedade de fazer essas culturas. Mas para quem for doar, precisa ter esses exames. Então, isso é uma barreira que não pode se doar todos os embriões, que na época que foram congelados, o casal não fez esses exames, porque não pensava, digamos assim, numa embriodoação. Olha só, respondendo uma pergunta aqui, ó, a gente vai ter, como eu falei anteriormente, só para situar vocês, a gente vai ter com Genomics, tá? E um dos assuntos, além da epigenética, que a gente vai se aprofundar, é biópsia embrionária e testes genéticos, tá? Então, a gente vai ter vários especialistas do Genomics para poder discutir a fundo sobre isso, que é uma polêmica, né? Quem é que é indicado, quem não é, eu quero, eu não quero. Então, assim, é o nosso quase fantasma, né? Então, assim, a gente pode falar um pouco sobre biópsia embrionária aqui, a gente está com uma embriologista e 2 fertileutas, mas só dizendo que a gente vai ter um webinar especificamente para isso, tá bom? Então, vamos falar sobre isso um pouquinho, só que eu queria antes responder uma pergunta que eu acho que é super importante também, sobre o tipo sanguíneo, tá? O fato de ser outro tipo sanguíneo não interfere na gravidez. Eu quero os óvulos dessa japinha, que a Marta falou, mas então não precisa necessariamente ser o mesmo tipo sanguíneo, certo? Só para deixar claro isso. O tipo sanguíneo, ele não interfere clinicamente para essa taxa de gestação. Não vai ter problema ser tipo de sanguíneo diferente. É mais pelo casal de não aceitar. Ou não no futuro também, né? Exatamente, tá? Mas assim, vai contar, tá tudo certo. Agora, se a gente for fazer um segredo familiar, a gente não vai poder ter o outro tipo sanguíneo, porque vai que faça um teste de DNA daí, né? Isso, e quando a paciente é negativa, também tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas isso vai se falar daí quando a paciente for ter o nenê, né? Que sempre pergunta a tipagem sanguínea da mãe, enfim. Então, vamos, a gente tem aí meia horinha, né? Um pouquinho menos, 28 minutos, mas eu acho que a gente está numa discussão muito boa, numa troca excelente, com bastante interatividade, bastantes assuntos, assim, bem importantes. E, então, a gente pode falar, assim, Ana Paula, de biópsia embrionária, quem é indicado, e mais do que isso, o indicado é muito relativo, é como eu falei agora, a gente quer fazer mesmo em doadora jovem, porque eu tive 2 falhas de implantação, porque eu, sei lá, eu tive 2 abortos. Então, tem gente que quer fazer mesmo com doadoras jovens. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, que depois, mais para frente, a gente vai ter de modo mais aprofundado, mas acho que vale a pena falar aqui. Só um parênteses, tá?
Olha só, nós estamos num grupo da maioria são ou doadoras, né, jovens, né, que tu já comentou que tem, ou que são receptoras de óvulos, certo? Então, Receptores, né, papais? sim, mas eles serão receptores também, receptora Sim. de óvulo com a paciente do útero de substituição, quer dizer, de recepção. Então, o que vai acontecer? São pacientes, por exemplo, quando a gente está falando de uma doadora, a lei nos permite até os 37. Usualmente, a gente acaba fazendo os procedimentos mais frequentemente até os 35 anos, que, na teoria, não precisaria ter a biópsia embrionária. Então, a gente está falando com um grupo de pacientes que, teoricamente, não precisariam estar discutindo ou preocupados com esse tema. Existem outras indicações, como síndromes e síndromes da família, que são realmente indicações, né? Mas aí, por exemplo, se tem essas síndromes, aí já contraindica que essa paciente, por exemplo, vai ser doadora de óvulos. Na prática não é bem assim, né? Porque eu recebo aí muitas mensagens e até estou procurando uma que eu fiz um print hoje, que tem essa... que a gente vive esse fantasma, né? É muito complicado. Por exemplo, aqui, ó, tem um comentário que fizeram hoje para mim. Eu acho tão importante fazer biópsia no embrião antes de transferir. Aí a outra respondeu assim, no nosso grupo de votação: sim, eu tenho 5 falhas sem causa. Triste demais isso. E né? a idade dela? Elas estão no grupo de ovo doação. Então, Como? Ovo doação. ovo doação. 5 falhas. Ah, tá. Ela recebeu o óvulo. A gente está falando de receptoras, né? Ela fez, ela recebeu óvulos. Mas o que eu quero dizer é que essa discussão ela é um pouco interminável, porque eu sei que a indicação, na época que eu fiz, eu não fiz biópsia embrionária, minha doadora tinha 28 anos, não foi indicado, né? Eu fiz o CGT, a compatibilidade genética, né, entre a doadora e o meu marido. Esse eu fiz. E também vamos ter um webinar só disso, do PGTA, do novo PGTA, do CGT, enfim, todos os testes. Mas acontece que eu vejo muita essa insegurança da parte das tentantes, das famílias, mesmo sabendo que é uma doadora. Poxa, gente, eu tenho uma paciente que é uma tentante amiga minha que já fez 4 ovodoação. As 4 deram errado, não teve sucesso. Então, ela disse, cara, eu não vou fazer mais nada sem biópsia embrionária, tu entende? Porque eu já fiz 4 com óvulo de outra doadora, né? De uma outra pessoa. Eu entendo isso, sabe? Sim. No caso dela, é uma indicação, né? É muito... A gente não sabe mais... E o Ela não sabe mais o endométrio que dela, é, né? entende? E o endométrio dela? Agora, ela está sem causa agora, já fez tudo, já está tudo certo, já remexeu, já mexeu, o endométrio aparentemente está ótimo, entende? Ela até está aqui nesse grupo, mas hoje ela não vai fazer parte porque ela está, enfim, viajando. Mas é um case, tu entende? Então, é complicado, né? A gente não sabe nem como que pode ajudar nesse sentido, porque só falta isso. Agora, eu disse para ela, eu não faria nada mais sem biópsia no teu caso. É, extremamente controverso, né? Porque também tem vários embriões euploides, embriões considerados normais, que não implantam, né? Então, e chega uma hora que, ok, essa aí tem que fazer, se tem condições, tem que fazer. Mas eu acho que tem que botar numa balança sempre o que a gente está querendo. A gente está querendo, beleza, um filho normal, né? E a gente tem um X de dinheiro para fazer. Se eu tenho um monte de dinheiro para fazer um monte de óvulo e um monte de embriões, ok, posso selecionar os euploides. Né? Agora, tudo isso é extremamente controverso, né? Por quê? Porque eu sei que com a biópsia de embrião,
eu diminuo taxa de aborto. Agora, não está comprovado que eu aumento a taxa de bebê em casa. Entendeu? Se eu tiver uma mesma quantidade de ovos, tenho uma doadora com 8 ovos, com 8 embriões. Esses foram biopsiados. E uma outra, doadora não, uma mulher, 8 embriões. E uma outra com 8 embriões que biopsiou. E essa aqui não biopsiou. A taxa de gestação delas é a mesma. Uma pode ter menos aborto, a que biopsiou, mas a taxa de gestação é a mesma. Então, assim, o que eu estou querendo? Eu estou querendo levar um bebê para casa ou eu estou querendo me proteger para não ter aborto? Eu entendo que essa aí que tem 4 abortos, beleza. Mas ela tem que saber que vai fazer e não está protegida de ter o aborto, mas ok, tá? Então, assim, é um assunto bem delicado, bem controverso. É delicado, e mais do que isso, doutora, que você falou tudo agora, mas é aquela coisa assim que eu também entendo, sabe? Poxa, vai me deixar mais aliviada no sentido de, se eu ver que antes da implantação ele não está bom para implantar, eu vou diminuir, então, o fator financeiro e o fator estresse, frustração, porque se eu já sei que ele não está bom, então eu não vou nem viver esse outro Sim. negativo, né? Então tem toda isso para botar na balança. Por isso que eu digo que a transparência do médico, do especialista da clínica com a gente, com nós tentantes, é de fundamental importância, porque essa é a base de tudo, né? É a gente conversar, a gente se entender, mudar protocolo, mudar rumo, tomar novas direções, falar os próximos passos, né? O Reidilson tinha recém comentado que ele não sabia o que era um embrião euploide, e nós estamos falando muito sobre euploidia. Ana, explica o que é um embrião euploide para nós. O embrião euploide é o que tem o número de cromossomos normais, né? Não tem alteração de cromossomos. Então, isso normalmente... São considerados quantos cromossomos normais são? A gente são 20... agora... São 46 cromossomos. 46 sexuais, o X e o Y. E o X e o Y, isso. E aí, a gente normalmente é oriundo de alguma alteração nos gametas, né? É o mais comum, por isso que o fator idade é tão importante, porque normalmente já é de um óvulo que é defeituoso, né? E aí, não, depois que, desde então, desde a hora da fertilização, é que já começa a ser errado, entende? Muitos vão parar o desenvolvimento, mas tem muitos que são alterados e vão continuar. E, a princípio, aos olhos, no microscópio, a gente não consegue... eles vão estar bonitos, que nem os meus eram. Exatamente. Né? Então, a gente sempre vê, assim, número de cromossomos, genética não tem nada a ver com morfologia. A gente já viu muito. Tanto é que muitos dos testes que a gente faz dentro do laboratório é com embriões que já são com 3 pronúcleos. Né? Então, assim, lá no dia 1, como eu tinha falado, o normal é ter 2 bolinhas, mas pode acontecer de ter 3, 4, 5, e esses embriões, eles não são levados adiante para a paciente, porque ele já está ali naquele dia nos dizendo que ele está alterado geneticamente. Mas para controle de laboratório, a gente usa para controle de incubadora, para controle de meio, para teste de alguma coisa, a gente pode utilizar. E quando a gente leva ele adiante... Muitas das vezes, quando a gente olha lá no dia 5, ele é um blastocísto tão bonito quanto os que são 2 pronúcleos. Então, assim, quando a gente olha no microscópio, a gente não tem como saber. Gente, os meus embriões, eu tenho fotos deles, eles eram lindos. Eu saía de lá da transferência falando com o baby, né? Eu botei 4 num e 3 no outro, eu falava com todos, né? Eu achava que eu ia ter gêmeo certo. E essa era uma loucura da minha cabeça. Eu dizia, ai, Pedro, olha só as crianças aqui, não sei o quê. Porque, claro, né? Eles estavam lindos, maravilhosos. E a mamãe aqui já achava que ia ser mãe de gêmeos. Uma loucura, né? Mas deixa eu te falar, acabei de receber, temos uma aqui nos assistindo, uma paciente muito querida minha, que está indo, a outra não está aqui conosco ao vivo, mas ela recém me escreveu no privado. Ela está indo para a 4ª
ovodoação, quarta tentativa com óvulos doados, agora em janeiro, né? Ela está nos assistindo aqui, então. E a gente estava falando de biópsia, né? Enfim, depois eu vou perguntar para ela qual vai ser a decisão, né? Dessa quarta que ela está fazendo. E agora, falando uma coisa que me chamou a atenção da fala da Ana, quando a gente quer doar, a família quer doar, que nem eu doei 3, tá? Eu doei, acho que 2 para famílias e 1, se eu não me engano, para ciência. Existe também aqui no Brasil essa alternativa de a gente doar para ciência para fazerem os testes e a evolução toda? Tu acabou de falar agora. Existe, mas a gente tem um grande problema na lei. A lei que permite é a lei de biossegurança e ela foi mal escrita. Então, ficou só os embriões que foram gerados na época da lei que pode. Isso é o primeiro ponto. Outro ponto, a gente não pode assim, eu vou ali, vou assinar um termo dizendo que eu estou doando para pesquisa e a clínica mantém esses embriões guardados até aparecer uma pesquisa. Também a Anvisa não permite, ela só permite que o casal doe para uma pesquisa específica, se já existe específica. Nesse momento do Brasil, não existe pesquisa com embriões, justamente por causa dessa lei. Né? Essa lei barrou, então, como já não pode mais, ficou isso, então acaba que a gente não tem mais pesquisa no... Tanto é que hoje a gente não consegue, aqueles de 2004 querem doar para pesquisa e a gente não consegue porque a gente não consegue encontrar pesquisador no Brasil que trabalhe com embrião. Muito esclarecedor, isso aí é uma coisa novíssima para mim. Gurias, eu entendi que para doar embriões o casal precisa ter feito exames de cultura, zika, etc. Mas essa exigência da Secretaria da Saúde é apenas burocrática ou influencia na possibilidade de gravidez? De gravidez, não, é mais uma proteção para o casal, porque é a mesma coisa que um banco de sangue. Né? Quando eu vou doar o sangue, o meu sangue não vai automaticamente ser doado. Ele precisa, né, ser deixado em quarentena. Daqui a 6 meses a gente repete, porque existe o que a gente chama de janela imunológica. Então, nesse tempo, pode ser que eu tenha feito o teste e não tenha detectado. Né? Então, existe, na verdade, isso aí é uma proteção, não em termos de taxa de gestação e nascimento, bebê em casa, mas é uma proteção, é para a gente garantir que aquele embrião não está com nenhuma sorologia positiva. Durante a observação do embrião em laboratório, consegue-se saber se o embrião é euploide ou precisa ser feita a biópsia para a descoberta? Só a biópsia. E emendado, o casal que doou, ele já engravidou com o embrião da mesma época? Normalmente, sim. Normalmente quem doa já engravidou. Já engravidou. Porque senão não vai doar. Vai usar para si, geralmente, né? Se não engravidou. Então, geralmente, eles doam quando já engravidou. Para descobrir se ele é euploide, cromossomicamente apto, ele saudável, enfim, ele precisa ser feita a biópsia embrionária, né? A biópsia embrionária. Isso é um exame, opcional, pessoal, e caro, né? Exato. Caro, eu não me lembro quanto é que é, mas é caro. E daí a gente também vai ter webinars falando da biópsia invasiva e tem o Embrace. Isso. Tá? Que daí a gente vai explicar, porque entra a parte da genética reprodutiva e é tudo com genomics daí. Exatamente. A gente vai sempre pincelar aqui, porque faz parte desse nosso universo, mas existem webinars específicos para falar sobre isso, que aí é com Genomics, que é especializado em um laboratório de genética, né? Especializado em genética reprodutiva. Tá? Então, vocês fiquem bem tranquilos que a gente vai ter todas as explicações dos especialistas, inclusive, acho que são 4 ou 5 especialistas do Genomics que vão fazer revezamento com a gente. Tá bom? Qual a diferença da doação a fresco ou do banco? Estatisticamente falando, taxas no caso de gestação? Hoje, nenhuma. A tecnologia hoje no laboratório para vitrificação é 99% de sobrevivência e é igual, é praticamente igual. Tanto é que tem muita clínica que opta por fazer freeze all, que é o que a gente chama, né? Não transfere nada fresco.
congela tudo e depois prepara um outro ciclo, porque hoje a tecnologia da vitrificação é a mesma coisa. Fresco ou congelado é igual. Mas você está falando de embrião ou de óvulo, Ana? Oi? Se a Ana está falando de embrião Eu estou ou de falando de óvulo. embrião. Exatamente, tá? Então, mas o que ela está perguntando aqui, eu acho, é de óvulo. Ah, de Ah, tá. óvulo? A Ana Carolina aqui botou, especificou óvulo aqui. Exatamente, tá? Então, assim, Ah, não, ó, de óvulo é um é pouco menor. pouco menor congelado, tá? Mas Tá mesmo assim, sem microfone, Isa. Vamos explicar isso aí, que eu acho que é muito boa essa pergunta, viu? tá? Então, assim, ó, é todo esse processo de criopreservação, apesar dos crioprotetores e vitrificação, que é uma das técnicas ser muito boa, tem muito a ver a qualidade do congelamento ou da vitrificação com o tamanho da célula que está sendo vitrificada, tá? Ou congelada. Por isso, espermatozoide, que é mini e é só DNA, não tem quase nada de água, congela e descongela, que é uma maravilha, tá? A próxima célula melhor de congelar é embrião. Por quê? E principalmente o blastocisto. Por quê? Porque no tamanho de um óvulo, mais ou menos, tem milhares de células. Então, cada célula tem menos água. Então, congela e descongela melhor. Vitrifica e desvitrifica melhor, que é o que a Ana falou. Geralmente, blastocisto volta tudo bem. Volta com as características do congelamento. O óvulo, ele é uma célula enorme, cheia de água. Então, ele E pode... uma coisa só, né? Isso, é uma coisa só, né? Com um núcleo muito líquido, tá? Então, esse processo é pior no óvulo. Se evoluiu muito, sim, mas o óvulo a gente pode perder nessa vitrifica, desvitrifica, né? Por Então, assim, isso, o óvulo é melhor a gente falar. Eu fresco. prefiro sempre fazer óvulo fresco, Fresco. entendeu? É, mas no caso de banco de óvulos, por exemplo, esses internacionais, aí é só criopreservado. É só criopreservado. E por isso o motivo que se dá o motivo de se buscar e comprar de banco um maior número de óvulos, porque existe perda desses óvulos, tanto no descongelamento para preparo desses óvulos, quanto no funil da fertilização que a gente falou no início. Então, tudo isso tem que levar em conta. Muitas vezes, se está doadora, por exemplo, uma doadora deu um monte de óvulo, uma pessoa deu um monte de óvulo e quer doar e já estava meio preparada e deu muito, e a receptora não está preparada para receber, o que a gente faz? A gente convoca a outra parte, o marido, a gente faz os embriões, a gente leva blastocisto e congela o blastocisto do casal receptor. E aí depois faz a transferência de blastocisto. Existe uma tendência da gente congelar mais embrião do que óvulo. Entenderam? O óvulo tem 2 pontos quando a gente descongela ele. A primeira, como a doutora Helena disse, é muita água. Então, quando ele vai descongelar, ele não passa bem da fase de vítreo, que é vitrificação, então ele fica parecendo um vidro, para o estado líquido, no caso. Então, ele acaba rompendo. Então, além do descongelamento, a gente já ter perda, que pode já na hora tu olhar e o óvulo tá morto, degenerado. Tem um outro ponto do óvulo que às vezes a gente olha e ó, descongelou super bem, só que no interior dele, os microtúbulos e toda a parte que ajuda na fisiologia do óvulo tá rompido, que a gente no olho, no microscópio, a gente não consegue ver. E a gente vai começar a perceber quando a gente injeta, que daí um não fertilizou, ou degenera no outro dia. Então, tem isso que é a diferença do óvulo do embrião. O embrião, quando a gente descongela, principalmente o blastocisto, ele tá a mesma cara. E se ele não sobreviveu, a gente também já vê na hora que ele não sobreviveu. O óvulo tem isso, que pode ser que no outro dia, porque é a estrutura interna dele que não conseguiu sobreviver. Isso é importante, falando também de embrião, por exemplo, na clínica a gente acaba sempre mostrando para o casal o embrião que não ficou bom
o embrião que não sobreviveu, por exemplo, como a gente está falando agora, né, de um descongelamento, e a gente também acaba e mostra também os embriões, o embrião que vai se fazer a transferência, tanto se ela está num processo a fresco, quanto no congelamento. Eu acho que isso é um fator que aproxima o médico, o embriologista, o paciente enxerga, a gente visualmente. pode mostrar para ele, né? Olha, esse teu embrião tá assim, tá assado, aconteceu isso, compara com esse que tá super bonito, que a gente vai transferir. Então, acaba aproximando, ilustrando, e é a verdade do procedimento, né? Então, é uma coisa que a gente tem de rotina na clínica, e eu acho bem importante o paciente procurar essa informação. É aquela coisa, né, pessoal? Só para a gente encerrar nosso webinar, que foi super bacana hoje, é a jornada do paciente, né? Que se a gente escolher a clínica que a gente se sinta à vontade, com transparência, que a gente sinta que a clínica, os profissionais estão segurando a nossa mão, a gente vai conseguir uma caminhada mais leve, né? Por quê? Porque a gente vai ter todos os passos da jornada do paciente muito claro, né? Não vai ter aquela coisa do será que isso, será que aquilo, que antigamente a gente não sabia nada. Então, acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que... Muitas das pacientes aqui, não é uma nem duas, ainda estão nessa fase de escolha da clínica ideal. E para mim é um passo super difícil, porque como a gente fala, né? A gente não sabe se vai ficar 1 ano ou 5 anos na clínica. E é a parte mais importante, né, Karina? E uma das coisas que a gente mais vê é as famílias trocando 3, 4 vezes de clínica, né? Isso aí, estatisticamente falando, o Erivelto Laureano, que trabalha como gestor, ele fala muito sobre isso, né? A gente, primeiro que para tomar essa decisão, a gente vai em 3 clínicas, uma média. Aí a gente toma a decisão, ok, vamos ficar ali, mas muitas vezes a gente troca 2 vezes de clínica. Então, isso é começar tudo de novo, é um estresse para nós, entende? Então, se a gente conseguir ter a melhor experiência do paciente desde o início, é uma maravilha, porque daí a gente vai estar encurtando caminhos e dando menos ansiedade para a nossa jornada, né? Para a nossa caminhada. Então, eu sei que é difícil, mas a gente precisa realmente, essa decisão é bem importante e é bem criteriosa, né? E por isso que o nosso Tentantes está aí, para ajudar vocês. É fogo, essa parte é fogo. E eu vou encerrar aqui nosso webinar, faltando 5 minutos. Eu queria, assim, agradecer, né, nossas queridas especialistas que estão aqui conosco, a doutora Isabela, a doutora Helena, a doutora Ana Paula. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelos esclarecimentos de vocês, pela dedicação, empatia. E vocês que estão aqui conosco até o finalzinho, né? A gente está só recém no segundo webinar, a gente tem mais 20. É um programa bem, assim, complexo, mas é com muito amor que a gente está se dedicando e querendo gerar esse amor, né, com vocês, fazer parte da história de vocês. E se tiver alguma dúvida, podem deixar aqui no nosso grupo de WhatsApp privado, que as respostas elas vão vir imediatamente, até amanhã, tá? A gente tem 24 horas para responder. Com o apoio sabendo daqui que essa caminhada sempre vale a pena, né? Pode ser árdua nesse momento, mas com certeza, gente, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Deixem aqui uma mensagem para as famílias tentantes que estão aqui, para todo mundo que está nos assistindo. E, mais uma vez, muito obrigada, pessoal. É com muito amor que a gente está aqui. Aí, obrigada a todo mundo. Desejo aí todos esses que estão aqui, independente onde estejam fazendo os procedimentos, eu desejo para vocês beber em casa, né? E agradecer aí a Karina por estar educando a população em termos de reprodução. Facilita para a gente também, né? Tenta, né? Por causa de uma vivência pessoal, a gente tenta. E não é fácil, assim, mas a gente vai conseguir. Todos esses bebês vão vir, se Deus quiser, em 2023. Não vale a pena desistir. Tem uma última, tem o Wallace, que é o nosso casal que, né, também ganhou o Ninho Solidário.
Uma dúvida, como funciona a doação de embriões? Um exemplo, eu e o Renato. Olha só que interessante, vou ter que falar sobre isso rapidamente. Eles estiveram em Fortaleza, na clínica que foi parceira nossa, Evangelista Torquato. Eu acabei de falar que eles já tiveram, a gente está esperando o beta. Eles tiveram 12 embriões. Vão transferir 2, ou já transferiram, agora me perdi. Se der positivo de primeira, a gente quer doar os 10 excedentes. Olha que maravilha. Como funciona? Serão todos doados na mesma cidade? Uma baita pergunta. Pena que eu não... Agora que veio, menino. Olha, normalmente a gente não tem isso. Isso é um negócio, um projeto que há muitos anos a reprodução assistida no Brasil já tentou implementar, de fazer essa transferência entre clínicas, inclusive de doadoras, né? Eu aqui tenho uma japonesinha, mas normalmente assim, ele vai assinar esse documento na clínica que os embriões dele estão, então vai ser para as pacientes desta clínica. E também é importante dizer que não é só doar na mesma cidade, tem que nascer naquela cidade, né? Então, esse é o controle, né? Nascimentos por milhares de habitantes, né? Então, esses são os controles. Então, se eles estão em Recife, né? Em Fortaleza, pode doar bastante. O Rico veio aqui buscar a mamãe. A gente vai se despedir. Manda um beijo para todas as titias aqui. Beijo. E diz, você é o Rico de onde? Rico do Nosso Antônio. Gente, isso aqui vale todas as nossas lágrimas. Eu garanto para vocês que quando vocês tiverem os seus bebês em casa, vocês vão esquecer tudo. Tudo, porque tudo vale a pena. E eu desejo do fundo do coração que esses dispositivos nós tenhamos esse ano chuvas de bênçãos derramadas em cada uma de vocês. Tá bom? A gente também deseja. Como a doutora Helena disse, a caminhada não é só vocês, a gente também sofre, comemora, tudo junto, a gente sente tudo junto. Independente. Então, vamos se despedir aqui das titias, que a gente vai estar entrando na casa delas, né, filho? E agora a gente vai desejar uma boa noite para vocês e até terça que vem com a vida bem-vinda, tá bom? Beijo. Tchau, beijo. Obrigada. Acabou. Acabou já, tchau. Infelizmente. Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Até terça que vem.